Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Será que o Abel tá trucando? Será truco? Será que ele resolveu escancarar? Depois de praticamente não, né? Vou descer a cadeira aqui. Depois de jogar a toalha do Campeonato Brasileiro, verbalmente, afirmando que acabou, que o Flamengo vai conquistar, será que ele resolveu dar o time pro Felipe Luiz também? Antes de qualquer coisa, antes de a gente continuar aqui, vou pedir pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar seu hype, deixar seu like. Aqui, ó, dia 25, ó, terça-feira, falta quarta, quinta e sexta só. Sábado vai ser um dia enlouquecedor pro palmeirense. Chance de conquistar pela quarta vez a Libertadores. E ó, dica minha, conselho meu, segue se você quiser. Esquece esse Campeonato Brasileiro, esquece esse negócio aí que já foi ou que se não foi, tanto faz. O que importa é, sábado é um jogo só que pode trazer a maior glória para o palmeirense. Vamos falar a verdade, é o grande campeonato. Se você disputa a Libertadores, é o seu objetivo do ano. O brasileiro vale muito, é o que eu falo. Se você ganhou o brasileiro no ano, parabéns, nota 10. Se você ganhou o Libertadores, você ganhou 10 plus, 10 mais. Ganhou ponto extra na média. Você tirou 10 e ainda somaram um ponto na sua média, é isso. Né? Libertadores é isso, é o algo a mais. Brasileiro, legal, prova que você fez um grande trabalho no ano, joia, tá tranquilo. Apoia a gente também, apoia.se/Diego Marada, para você contribuir aí com a gente, para você ajudar a gente a crescer. Estamos aí chegando em 15 mil inscritos, que é a nossa meta, estamos batendo 14.300 e alguma coisa, quase 14.400, pô, ajuda a gente a chegar em 15 mil até o final do ano, é o nosso objetivo, queremos muito. Mas por que eu falei se o Abel tá trocando ou não? Porque ele deixou 11 caras aqui em São Paulo e viajou com um outro time. Os caras que ele deixou, eu vou até falar na ordem, tá? Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux. Não, vou de novo aqui, ó. Eu escalei errado. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bruno Fux, Andrés Pereira, Rafael Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Você já ouviu esse time antes? Esse é o time titular do Palmeiras. É o time que normalmente joga. Né? Então o Abel deixou o time que ele vai jogar a final, ele deixou aqui em São Paulo e viajou com outro time? É all-in total mesmo, para usar outro termo de carta, para quem já falou truco? Quer dizer, tá entregando o time pro Felipe Luiz mesmo? Ou ele tá blefando? Essa vai ser a dúvida do Felipe Luiz até o dia do jogo, né? Se ele vai jogar com esse time, com esse 11 aqui, ou se ele vai mesclar com o time que ele levou para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, que eu vou até listar aqui, ó, nossos amigos do GE, com quem foi, eles montaram um time aqui, ó. Marcelo Lomba, Giai, Benedetti, Mikael e Jefté. Aníbal Moreno, Martínez e Maurício, Felipe Anderson, Sousa e Bruno Rodrigues. Montaram um time aqui. Esse time, ok, é o time que pode ser reserva. Então, o Abel meio que decidiu, é isso. Ou vocês acham que não? Vamos lá, além desses viajaram, ó, Luiz Sá, o Aranha e o Everton. O Everton embarcou. Embarcaram Gia e Jefté, Mikael e Benedetti. Além dos que a gente já citou, bom, viajaram o Larson, então viraram o Larson, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, lesionado, viajou. Maurício, Aníbal Moreno e Martínez, e no ataque o Sousa, o Luigi, Bruno Rodrigues, Facundo, Paulinho lesionado, Riquelme, Felipe e Eric Belé, ou seja, vai todo o elenco. Todo o elenco tá indo, não tá ficando ninguém de fora, mesmo o Belé, que joga bem pouco, tá indo também. Dos que fazem parte do elenco, não estão listados aqui, só o Benedetti, mas que ele também deve viajar, né? Benedetti não, desculpa, o Figueiredo. Ele deve viajar com o grupo, não vai ficar só ele aqui no Brasil, deve ir também, todo mundo que participa dos treinos ali deve viajar, e eu acho justo, né? Acho bacana o Everton tá junto com o time, o Evangelista tá junto com o time, o Paulinho tá junto com o time também, são jogadores que podem trazer aí uma experiência, mais coincidentemente o Everton e o Lucas estão entre os capitães, né, os principais capitães do time, e o Paulinho, que é a grande estrela, né, mais que o Roque até, ele foi a grande contratação por ter vindo do Galo, por estar em alta por lá, né, enfim. Não deve jogar, mas está viajando também, foi para Porto Alegre com o restante do grupo, enquanto aqueles 11 ali ficaram.
Olha, não faz sentido ele deixar esses 11 se esses 11 não forem os 11 da final da Libertadores. Contudo, não significa que esses caras não vão jogar contra o Grêmio, tá? Por quê? Porque eles viajam na terça, nessa terça mesmo eles viajam, e vão de Aeroleila, ou seja, não tem nenhum problema, eles viajarem de Aeroleila, vão tranquilos, chegam lá bonitinho, viajam para Porto Alegre, dá 2 horinhas, 1h40 de voo, não tem muito segredo, chega em avião particular, faz desembarque rapidinho, logo tá junto com concentração, e para jogar de noite tá mais do que sossegado você viajar no mesmo dia, né? Estão falando de Porto Alegre ali embaixo, não estão falando de outro país, enfim, é uma viagem tranquilinha. Mas eu não sei se eu acredito que esse é o time da final não, desses 11 que ficaram. Coincidentemente, acho que tirando o Veiga, é o time que eu escalaria, né? Eu acho que esse time que a gente citou anteriormente é o time que eu escalaria, tirando o Veiga. Eu não começaria o jogo com o Veiga, mas não porque eu não gosto do futebol do Veiga, muito pelo contrário, mas eu acho que o Veiga está entregando um rendimento muito melhor quando ele entra no final do jogo. Ele entra com os outros times já cansados, eu acho que ele joga mais. Eu iria de Felipe mesmo, porque o Felipe, se o jogo dele encaixar, o jogo é um jogo muito bom, né? Então eu iria de Felipe. Mas não sei se o Palmeiras vai de Felipe não, cara. Eu acho que se ele tá segurando o Rafael Veiga em São Paulo, acho bem possível que ele comece o jogo com o Veiga. E aí, assim, Rafael Veiga é aquele cara que é o jogador que a torcida mais gosta, você vê isso claramente no estádio, não tem Vitor Roque, não tem Abel, não tem Flaco, não tem Gomes que sejam mais aplaudidos que o Rafael Veiga. Todo mundo ama o Rafael Veiga, pela história dele de palmeirismo e pelo protagonismo que ele teve desde que ele chegou no Palmeiras, né? O cara sempre foi protagonista, o cara nunca deixou de ser protagonista. Então eu acho muito possível que ele seja um dos escalados. Mas não significa que esses caras não vão encarar o Grêmio, tá? E não significa que esse é o time também. Eu acho muito plausível o Abel tá tentando fazer uma confusão aí. Também levantou-se uma questão sobre o Abel jogar a toalha no Campeonato Brasileiro, né? Ele falou que acabou o campeonato, que já deu o título pro Flamengo, quando esse campeonato acabar, eu vou dizer o que ele foi, meio, né, misterioso ali, cara. Será que ele jogou a toalha mesmo? Será que ele tá tirando peso para ver se de repente os caras sem peso conseguem vencer? Porque ficou claro que os caras não aguentaram a pressão, né? A pressão de ser líder, de brigar pela liderança, o time sucumbiu. Palmeiras Fluminense foi patético, Palmeiras e Vitória foi patético, Santos e Palmeiras foi ridículo. O único desses jogos aí que dá pra falar que não foi ridículo foi contra o Mirassol. Mas o Palmeiras também jogou pior, né, que o Mirassol. O Mirassol mereceu a vitória. Então, cara, de repente é uma maneira de procurar. Porque se a gente for ver a tabela, cara, se o Flamengo perde amanhã, fica um ponto diferente de novo. E o Palmeiras ganha, fica um ponto diferente de novo. Ou se o Flamengo empata, o Palmeiras ganha, fica 2 pontos diferentes de novo. Faltando 2 rodadas, é factível. Por outro lado, o Flamengo já pode ser campeão hoje mesmo, nessa terça mesmo, o Flamengo já pode ser campeão. Aí vamos dizer, o Palmeiras fez uma temporada ruim. Na live que a gente fez ontem, que aliás foi nosso recorde de audiência, muito legal, batemos quase 7 mil pessoas, a gente estava falando sobre isso, né? Acho que, se não me engano, foi um inscrito no canal, não se lembro quem foi agora, senão eu vou citar o nome que eu vou citar errado, mas perguntou, se o Palmeiras não ganha nenhum título, essa temporada é ruim? Eu te pergunto, se o Palmeiras ganhar os 3 jogos que faltam, né? O Palmeiras tendo 71 pontos, vamos supor que o Palmeiras ganha 70 pontos, o Palmeiras ganha os jogos que faltam, ele vai para 79 pontos. Como dizer que 79 pontos é um resultado ruim? Tem como dizer isso? Não tem, né? Então a gente pode dizer que, mas aí não ganhou nada, vai ficar um ano sem ganhar nada. Isso é bom ou ruim? Depende, tem 2 maneiras de você avaliar isso, né? O ano passado o Palmeiras ganhou o Paulista, né? O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista. Pelo futebol desempenhado, pela maneira como o time jogou durante o ano, pelo elenco desgastado, que foi um ano que não serviu para quase nada nesse sentido, eu já afirmo, sem que o Palmeiras tenha ganhado nada, que este ano é melhor, mesmo não tendo ganhado o Paulista. Mesmo tendo perdido o Paulista para o Corinthians da maneira como foi, mesmo sendo eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians como foi. Porque o Palmeiras brigou ou briga pelo Brasileiro até as rodadas derradeiras. O Palmeiras faz uma campanha excelente em termos de percentual de pontos, 66% dos pontos conquistados contra 70% do Flamengo, né? O time conquistou 21 vitórias, 7 derrotas no Campeonato Brasileiro inteiro e fez uma reformulação. Abriu mão de vários caras que precisavam ter saído antes, saíram esse ano. Mike, Marcos Rocha, o Vanderlan, né, o Rony, o Zé Rafael. E aí teve que vender o Rios e o Estevão, que não foi possível segurar,
E o Palmeiras montou um time, né? Então pensando em 2026 até, esse ano de 25 foi melhor que 24. Porque de 24 para 25 pouco se aproveitou. Pouco se aproveitou. Já de 25 para 26, muita coisa se aproveita. Você tem o Carlos Miguel, que pode vir a ser o novo titular. Você tem um lateral novo, que é o Kelvin. Você tem o Giai se desenvolvendo um pouco mais. Pô, na zaga você tem o Fux, que chegou, que não tinha. O Jefté é melhor que o Vanderlan. Você tem o Fux como volante ainda. Eu acho que a parte de volante talvez seja onde o Palmeiras evoluiu menos, né? Porque nem o Martínez, nem o Aníbal dão assim... deixam a gente bastante satisfeito com relação ao desempenho deles, né? O Felipe melhorou, mas agora caiu fisicamente. O Veiga tá melhor que no ano passado, né? Embora tenha contribuído também bem pouco. E aí você tem, pô, uma espinha dorsal de ataque com o Vitor Roque, o Flaco, que é um outro jogador, o Paulinho, que vai voltar. Então o Palmeiras trabalhou melhor, como um todo, de 25. Pra mim, 25 é melhor que 24 já. Mesmo que não ganhe os dois campeonatos. E você, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Não deixe de participar das nossas lives. A semana a gente já teve uma live, vamos ter mais duas, porque é uma semana diferente. E tô pensando em fazer uma live de pós-jogo também, hein? Depois do jogo de sábado, em caso de conquista, a gente pode fazer uma live ali para comentar, ou de caso de derrota também, que não vai acontecer, mas a gente pode também sentar e conversar e debater a temporada. Tá faltando 3 jogos, 4 jogos, ou 4 ou 6 jogos, ou 7 jogos para acabar a temporada do Palmeiras. Por que 7? Porque pode jogar o Intercontinental, e aí tem que jogar 3 jogos, não entra direto na semi, né? Entra na fase anterior, então tem a fase anterior, a semi e a final, caso vá para a final. Pode ter até 7 jogos, ou no mínimo 4 jogos. O ano não acabou, tá tranquilo, assim, em termos de onde o Palmeiras chegou, né? Agora é transformar essa chegada em título, e é isso que a gente vai ver. Se vai ser com esse time que o Abel deixou em São Paulo, se é uma mescla dos dois, vamos ver. Eu acho que o Abel tá trucando, não acredito que ele tenha dado o time pro Felipe Luiz assim de bandeja. A gente só vai saber isso mesmo no sábado, quando vier, faltando 1h30, 1h15 pro jogo, quando a Conmebol soltar aquela lista de relacionados dos dois times com os titulares listados. Até lá, é tudo especulação, e de repente a gente pode estar caindo no truco do professor Abel. Não é não? Obrigado por ter chegado até aqui, ó. Se inscreve no nosso canal, apoia a gente, apoia.se/Diego Marada, patreon.com/C/Diego Marada. Vários níveis de apoio, e você entra em grupos de WhatsApp direto comigo. Se inscreve no canal, isso é totalmente de graça, ajuda demais a gente. Deixa seu like, conta pros amigos, que todo dia aqui a gente fala de Palmeiras sem histeria, tentando avaliar com frieza, para trazer respostas para você e não mais gritaria, porque gritaria na cabeça do palmeirense já tá acontecendo. O palmeirense já tá on fire, hora da gente conseguir ajudar o torcedor do Palmeiras a raciocinar um pouquinho melhor, e é isso que a gente tenta fazer aqui. Um abraço, vejo você no próximo vídeo, até lá.